Movimentos nativistas. Rebelião de Beckman, Maranhão, em 1684. O Maranhão era uma colônia fundada em 1621 sob o domínio da União Ibérica. Reunia os atuais estados do Maranhão, do Ceará, do Piauí e do Pará. A economia era baseada na produção da cana-de-açúcar e da coleta das drogas do sertão. Os colonos da capitania rivalizavam com os jesuítas devido a questões relacionadas à escravização dos indígenas. Os jesuítas eram contra escravizar os indígenas e os colonos eram a favor. Os colonos atacavam os aldeamentos para capturar os índios catequizados pelos jesuítas. Essa situação provocou a intervenção da coroa portuguesa, que proibiu definitivamente a escravidão dos indígenas, até porque ela não dava lucros à coroa. Foi criada a Companhia do Comércio do Maranhão, em 1682, que detinha o estanco, ou seja, o monopólio de todo o comércio do Maranhão por 20 anos. A companhia tinha a meta de fornecer 10 mil escravos africanos, além de tecidos manufaturados, vinho e farinha de trigo. Mas a companhia não conseguia cumprir essa meta e agravou a crise econômica na capitania. Além disso, o monopólio prejudicava os produtores e comerciantes locais, pois os preços oferecidos pela companhia não eram justos. A população em geral reclamava do desabastecimento. Diante dessa situação, comerciantes, produtores e o senhor de engenho da capitania, sob a liderança dos irmãos Manuel e Thomas Beckman, iniciam a revolta em 1684, atacando os armazéns da companhia. Os revoltosos atacaram o corpo de guarda e o colégio dos jesuítas. Foi estabelecida uma junta geral de governo que tomou as seguintes deliberações: a deposição do governador e do capitão-mor, a abolição do estanco, extinção da companhia e expulsão dos jesuítas. A coroa portuguesa reagiu, indicando novo governador, que não encontrou resistência quando chegou na capitania, pois os revoltosos estavam divididos e muitos preferiram fugir ou se entregar. O novo governador, Gomes Freire de Andrade, ordenou a detenção, o julgamento e o confisco das propriedades dos envolvidos. Manuel Beckman e Jorge Sampaio, líderes do movimento, foram condenados à morte na forca. Guerra dos Emboabas, Minas Gerais, 1707 a 1709. Os bandeirantes paulistas descobriram ouro na região de Minas Gerais e se achavam com o direito exclusivo de explorar o minério da região. Eram liderados por Manuel Borba Gato. Porém, os estrangeiros, portugueses e moradores de outras capitanias, começaram a povoar a região. Estes eram chamados pejorativamente de emboabas pelos bandeirantes paulistas. Eram liderados pelo rico comerciante Manuel Nunes Viana. O aumento da população na região das Minas também aumentou a necessidade de comércio de gêneros de primeira ordem, especialmente de animais para abate. Diante dessa necessidade, os comerciantes encareciam os preços dos produtos. Os dois grupos começaram os ataques entre si em 1707, quando dois líderes paulistas foram linchados pelos emboabas. Em 1708, Manuel Nunes Viana foi expulso da região, mas os emboabas reagiram e o aclamaram como governador. Um dos líderes emboabas, Bento do Amaral Coutinho, venceu os paulistas no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque Bento do Amaral prometeu que expediria salvo-conduto para os paulistas que se rendessem, mas após a rendição, ele ordenou o massacre dos paulistas que se entregaram. A guerra terminou com a vitória dos emboabas. Os paulistas organizaram outras expedições em direção a Goiás e Mato Grosso. Foram separadas as capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro, além de criada a capitania das Minas do Ouro. Guerra dos Mascates, 1710 a 1711. Após a expulsão dos holandeses, os senhores de engenho de Pernambuco enfrentaram uma crise econômica devido à concorrência do açúcar no mercado internacional. Eles detinham o controle político da capitania a partir da vila de Olinda. Ao mesmo tempo, os comerciantes portugueses de Recife, conhecidos como mascates, viram a região apresentar um desenvolvimento econômico considerável devido à proximidade com a Europa. Para se recuperar da crise econômica, os senhores de engenho de Olinda decidiram aumentar os impostos das áreas sob sua jurisdição, entre elas o Recife. Os comerciantes de Recife decidiram então lutar pela emancipação de Olinda, objetivo que conseguiram em 1709, quando Recife foi elevado à categoria de vila, com direito a erguer um pelourinho em uma Câmara Municipal. Os senhores de engenho de Olinda não aceitaram a decisão e decidiram invadir Recife em 1710, sob o comando de Bernardo Vieira de Melo, primeiro a pregar a República no Brasil e a emancipação de Portugal, e do capitão-mor
Pedro Ribeiro da Silva. Mas no ano seguinte, os recifenses reagiram, obrigando os latifundiários a buscar refúgio. A coroa portuguesa indicou o novo governador para Pernambuco, Félix José de Mendonça, que apoiou os mascates e ordenou a prisão do senhor de engenho envolvido no conflito. Em 1712, Recife torna-se a sede administrativa de Pernambuco. Revolta de Felipe dos Santos. No início do século XVIII, Minas Gerais produzia muito ouro. A coroa portuguesa estabeleceu que 20% do que fosse produzido seria recolhido como imposto. Era o quinto. Também era proibida a circulação de ouro em pó. Somente poderia circular ouro em barra produzido nas casas de fundição, local onde o quinto era retirado. Isso impediu o contrabando, mas revoltava os produtores locais contrários aos abusos nas cobranças de impostos. Sob o comando de Felipe dos Santos, um rico comerciante e tropeiro, setores da população decidiram lutar contra as casas de fundição. Os revoltosos chegaram a ocupar Vila Rica. O conde de Assumar, governador da região, chamou os rebeldes para conversar e, após acalmar os ânimos, ordenou às tropas que invadissem a vila, prendessem os líderes do movimento e queimassem suas casas. Felipe dos Santos foi condenado à morte por enforcamento.